Olá pessoal, meu nome é Renan. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês as principais máscaras que a gente utiliza aí nos formulários para facilitar o trabalho aí de quem está montando um formulário. Então eu já vou deixar o arquivo para download com todas as máscaras aqui que usamos principalmente para montar os formulários. É só recortar e colar e colocar no seu projeto aí. Então aqui o que eu vou mostrar é máscara de data. Aqui nesses text box ele vai estar permitindo a entrada somente de números, então para você não ter erro de digitar qualquer letra aí por engano. Então ele vai permitir a entrada somente de números e no formato já estabelecido conforme você vai digitando aí a data, CEP, CPF, o que você for precisar aí conforme os campos de texto que a gente tem aí. Então a data, você vai digitando, ele já vai colocar o formato correto da data. CPF, a mesma coisa, ele já vai pontuando e colocando os espaços. CNPJ, aqui ele já coloca certinho. CEP também, o telefone já coloca a questão do DDD ali. Campo moeda, aqui no campo moeda a gente tem duas opções aqui. Normalmente eu utilizo o campo moeda somente com ponto e vírgula, então quando eu mudo o foco ele já joga o formato, ou você pode estar utilizando com o cifrão também, mas o cifrão você tem que tomar cuidado na hora de fazer o lançamento, porque tem que mudar algumas coisas ali, porque a questão do R cifrão, o Excel não interpreta como um número na hora de lançar esse dado do formulário para a planilha, então você tem que fazer um tratamento ali para eliminar, retornar só os caracteres numéricos e lançar convertendo ele para formato moeda. Então aqui, vamos dar uma olhada no código rapidinho aqui, que o objetivo não é explicar o código, é só disponibilizar esse pacote aqui de máscara de texto para você utilizar no seu trabalho, nos seus formulários aí. Então vamos lá, tem o userform 1, então o que eu tenho é o seguinte, dentro de cada um dos text box se encontra o código respectivo da formatação da data. Aqui uma breve explicação do funcionamento. Então ele vai lançando os dados conforme você vai digitando o texto, então ele vai testando o tamanho do texto que você está digitando, e quando você está lá no 2, ele automaticamente vai colocar essa barra para fazer separação da data. Então quando você estiver lá no caractere 5, ele já vai colocar a questão da outra barra. Então você começa contando do 00, 1, 1, então você vem contando aqui, né? Então quando ele chegar no segundo caractere que você digitar, o segundo, 1, 2, ele já vai colocar automaticamente o terceiro, que é a barra. Daí terceiro, quarto, quando você digitar o quinto, que é esse número, o quinto caractere do tamanho, ele já vai colocar a barra. E assim sucessivamente funciona para todos os outros formatação aí das máscaras de texto. A única diferença que eu tenho aqui na formato moeda é que as máscaras de texto são colocadas após eu sair do objeto, então é o after update, após atualizar. Então após atualizar ele vai pegar a caixa de texto e vai colocar um formato lá de currency, que é formato moeda. E no caso do formato moeda com o cifrão, eu coloco o mesmo formato, só que coloco esse código aqui que é para formatar com R cifrão. E aqui que eu disse que tem que tomar cuidado, quando eu vou lançar aqui, por exemplo, a primeira caixa de texto só no formato moeda, normalmente por segurança você pode colocar aqui converter para currency e o nome da text box que você vai estar lançando na célula que você quiser lançar. Então você fazendo isso, colocando o valor aqui e lançando, ele já vai lançar como número aqui, não vai dar erro nenhum. E no segundo aqui eu também faço a mesma questão, só que eu converto para moeda, só que para eu lançar, se eu fosse lançar aqui somente, vamos tirar o código aqui para eu mostrar, para ficar fácil entender. Se eu fosse lançar só como txt moeda, vamos lançar aqui. Ele ia lançar o valor, porém ele não ia ser um número que o Excel ia interpretar como número aqui, para ele estar como um texto, tanto que eu não consigo fazer a soma desse valor aqui. Se eu quiser converter ele em número, eu teria que vir aqui no objeto e converter ele lá para número.
ok? Mas eu não quero fazer isso, tem que ser feito automaticamente isso. Se eu for usar a questão de converter para currency aqui, para moeda, vamos voltar lá no código, vamos eliminar esse. Se eu fosse usar isso, não ia funcionar, porque a propriedade ele vai interpretar que o que está aqui é um texto. Então, na hora que eu fosse executar isso daqui, ele vai dar um erro porque são tipos incompatíveis. Então, voltamos lá. A solução aqui para isso seria fazer o seguinte: eu crio uma variável num que vai receber o tamanho do meu número digitado lá na minha textbox txt moeda 2. Então, o valor que eu vou colocar no meu range A2 vai ser o valor convertido para moeda, secur, e ele vai retornar da direita para a esquerda, ok? Os caracteres da direita para a esquerda, e vai diminuir essas 3 posições do tamanho da minha caixa de texto. Então é como se eu tivesse um número aqui, por exemplo, vamos digitar R cifrão espaço, por isso do 3, ele está pegando R cifrão espaço, são 3 caracteres, 1250, ok? Esse é o valor que ele vai estar lá na caixa de texto. Então esse comando len vai pegar o tamanho desse meu número que eu estou digitando. Então o tamanho do número digitado aqui vai ser 1250. Ele pegaria o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O tamanho do meu objeto seria 9. Então ele retornaria todo o número, os 9. Mas como eu estou colocando o comando aqui write, ele vai retornar só o que eu tive, só os números da direita para a esquerda, diminuindo de 3 unidades. Então ele vai pegar esses 9 menos 6 e vai retornar só os 6 primeiros números. Então ele vai pegar aqui da direita para a esquerda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele vai pegar somente esses 6 números aqui e vai ignorar o restante. Então por isso que eu consigo converter para currency, para moeda, esses 6 números aqui que ele capturou no intervalo. Então ele vai jogar lá sem problema nenhum. Então eu vou ter um número já certinho no meu formulário. Se você fizer diferente disso, ele vai dar erro, não vai interpretar como número o teu intervalo aqui. Então aqui ele lançou como número, tanto que ele jogou aqui para a direita. Então aqui é um intervalo que está somando. Então ele interpretou esse valor como número. Se você quiser que ele continue com R cifrão, é só você configurar a coluna inteira daí para moeda aqui, mais formatos, configura para moeda e coloca aqui o símbolo R cifrão. Então todos os números você tem certeza que ele vai estar lançando como número, e também vai ter o cifrão aqui para você manter o padrão aí na tua planilha. Pessoal, essa aula seria só isso. E abordar só essa questão das máscaras de texto. Então vai estar no canal aí, na descrição do vídeo, as máscaras de texto, para que vocês possam copiar e colar nos seus projetos aí de uma maneira mais rápida, sem precisar ficar procurando muito. Então é isso aí, valeu, até mais!